Olá, pessoal. Estamos aqui gravando para vocês a edição do Céu da Semana de 13 a 19 de abril. Temos boas notícias aqui, porque é uma semana que dá uma desanuviada na tensão que pré-existente, né, que vinha vindo das semanas anteriores. É uma semana de lua minguante, que sempre dá aquela acalmada nos ânimos, né, aquela diminuída de carga em relação aos eventos que vêm se passando. É sempre uma curva descendente, né, que murcha um pouco o clima, né, o clima de exasperação, de tensão, de ansiedade, sempre tira um pouco da dramaticidade dos fatos. Além da lua minguante, que já representa uma energia de desaceleração, vamos dizer, de uma certa calma, o Sol também deixa o signo de Áries, se despede do signo de Áries. Vou gravar um vídeo sobre esse assunto e o Sol entra no signo de Touro, que também já aponta para um quadro de mais estabilidade, de mais manutenção da situação, com menos picos, vamos chamar assim, e tira aquela velocidade dos eventos quando são iluminados pelo signo de Áries, que já está, como eu falei, se despedindo da gente. Eu quero convidar vocês para participar da live que eu vou fazer na segunda-feira, no dia 13 de abril e no dia 20 de abril, vão ser 2 aulas, 2 sessões, onde eu vou mergulhar profundamente nas águas da casa 4, nesses tempos de ficar em casa, se manter dentro do casulo, ou dentro de si, ou isolado dos outros, e nesses tempos que precisamos tanto recrutar, contar com os nossos recursos internos, já que o de fora está tão perigoso, ameaçador, desagradável, tensionado, nada como a gente ter recursos internos para poder nos alimentar, nos acalmar, nos consolar. É sobre esse assunto que vai ser, que nós vamos tratar, é sobre esse assunto que a gente vai fazer essa live da Casa 4, que em astrologia, a Casa 4, ela descreve esse cenário do mundo de dentro, apesar do que se passe fora. Dia 13, na segunda-feira, e se estendendo até terça-feira, dia 14, nós temos a muito bem-vinda posição da Lua em Capricórnio. Muito bem-vinda para esses tempos bicudos, porque nos dá a disposição para sermos disciplinados, perseverantes, determinados e cumprir as tarefas do dia, fazer aquilo que tem que se fazer. Tem que fazer, faz. Tipo, o dever me chama. Mesmo que a gente não tenha vontade, né? Não esteja assim animado para fazer, mas tem aquele espírito, aquele chamado da responsabilidade, da obrigação, do dever, e a gente vai lá, cumpre, custe o que custar. E não custa tanto quando a Lua está em Capricórnio. Ficamos mais produtivos, mais eficientes, realizamos muitas coisas ao final desses 2 dias, e seria um período também muito interessante para estabelecer para a semana o organograma da semana, os horários, o cronograma, distribuir as tarefas para as crianças, estabelecer o que tem que ser feito em que dia, porque, como eu falei, traz essa energia, essa disposição para eficiência e produtividade. E tem outra coisa bacana com essa Lua em Capricórnio, segunda e terça, aquele choque de realidade, de pragmatismo. Em vez da gente ficar reclamando das situações, pensando o que eu queria fazer, eu não queria que fosse assim, quem sabe não é desse jeito, como estão falando, é simplesmente uma adequação, um espírito de adequação à realidade. Sejamos pragmáticos, objetivos e produtivos. Vai dar certo. Na terça-feira, dia 14, entra a Lua minguante, a fase da Lua minguante, que se estende até a próxima lua nova, no dia 22 de abril. Como eu falei no spoiler, essa fase da lua minguante, ela é redutiva, né? Ela diminui, ela mingua, ela esvazia as tensões, as angústias, as ansiedades, as preocupações, os agravamentos, ela tem essa
curva descendente, que a gente espera que ela, nesse caso, funcione se aplicando a essa escalada da disseminação do vírus, mas também que haja uma diminuição de todos esses elementos que estão agravados, de conflitos, de perturbações, de provocações, e dentro da nossa vida pessoal também, diminua, né, os conflitos internos, pessoais, familiares, de relacionamento e até financeiros. Mas como é também uma lua minguante, também é uma indicação de um aspecto redutivo de bens, de equipamentos, de medicações, quer dizer, de tudo aquilo que a gente precisa para que as coisas funcionem e avancem, também tem um momento aqui de uma curva mais redutiva. Então, mais uma vez, é importante que a gente seja econômico, racional, cauteloso no uso dos bens, dos objetos, dos equipamentos, para que a gente não aumente a necessidade de dispor desses bens, é a tal da máscara, é o equipamento, é o respirador, e, enfim, tudo aquilo que é necessário para abastecer as nossas necessidades, também tem essa curva minguante, ok? E bastante importante ficar atento na terça e na quarta-feira, dia 14, dia 15, porque o Sol e a Lua tocam Plutão. Os dois encostando em Plutão costuma dar choque. Plutão é um planeta associado ao agravamento, à crise, à piora, à intensificação, a situações agudas e críticas, né? a despejar para fora todos aqueles conteúdos tóxicos, aquelas situações desconfortáveis que nós estamos passando, engolindo, etc. E aí tem essa energia de catarse, né? De pôr para fora, né? E há com isso uma tendência a fazer com que as coisas se agravem ou piorem, além da situação complexa que todos nós já estamos vivendo. Uma situação, vamos dizer, muito profunda, em que todos nós estamos imersos. Não precisa botar gasolina na fogueira, não precisa se agregar elementos danosos e destrutivos. É impressionante como as pessoas, o humano tem dentro dele esse componente de pulsão de morte, esse componente destrutivo, onde se está percebendo uma situação complexa, difícil, e a pessoa vai ali e agrava, e provoca, e tem uma atitude pouco construtiva, e faz críticas demolidoras ao outro, à situação, convoca a diversidade e hostilidade, em vez de simplesmente conciliar, né? Ou focar no lado da solução, no lado produtivo, no lado que funciona, no lado que ajuda, que colabora, que contribui. Então, fica difícil acionar os recursos, as soluções, fica difícil localizar onde está o problema mais grave e acionar os recursos para solucionar esse problema grave. Que nem uma pessoa que toda hora está chamando a emergência, toda hora está indo para o hospital, toda hora está chamando o corpo de bombeiro. E quando tiver realmente um incêndio, tiver realmente que o corpo de bombeiro tiver que ser acionado, ou a emergência tiver que ser atender, já foram esvaziados os recursos, porque toda hora está se criando, vamos dizer, chamando bombeiro por incêndio nenhum, ou criando-se incêndios pequenos e tirando a força do bombeiro, da emergência, do pessoal de saúde, onde realmente o foco deveria estar sendo colocado. Então, vamos assim desalarmar, né? Baixar o alarme, não ficar toda hora acendendo o alarme e criando convulsões pessoais, afetivas, emocionais, políticas, existenciais, financeiras, porque já tem situação suficiente
grave para a gente ter que usar a nossa força, a nossa inteligência, a nossa sabedoria para resolver. Essa é uma dica importante desses 2 dias, que inclusive costumam produzir rivalidade, hostilidade, disputa de poder, em todos os níveis, do pequeno, do vizinho, da família, do irmão com o irmão, do funcionário com o empregador, do empregador com o fornecedor e, obviamente, entre os líderes e dirigentes. No dia 15 e no dia 16, nós temos a presença do Sol em Áries com quadratura a Júpiter em Capricórnio. Essa combinação, essa dupla, ela dá sempre uma energia de inquietação, né? Uma dificuldade maior de segurar a nossa onda, de sustentar essa situação de confinamento, limite, restrição, não pode ir à rua, não pode fazer tal coisa, não pode ir a tal lugar. Essa energia é uma energia de expansão, então fica mais difícil a gente justamente se conter. Então, é necessário que nesses 2 dias a gente busque alguma forma de expansão, nem que seja imaginária, pensando em planos para frente, objetivos que você quer desenvolver, perspectivas que você ainda não explorou, abranger, explorar um pouco um universo de possibilidades um pouco maior, justamente para alimentar essa necessidade de uma certa abertura, de uma certa expansão, para não desobedecer essa condição atual de limite, freio, contenção, isolamento social, restrição de atividades e tudo isso. E ficar um pouquinho atento também, de repente, algumas informações ou notícias que geram perspectivas um pouco superestimadas, um pouco otimistas demais. Quer dizer, alguns resultados efetivamente estão sendo obtidos, com certeza de melhorias, com certeza de casos de curas de pessoas que se restabeleceram, tudo isso muito positivo, graças a Deus. Só toma cuidado para a gente, então, não superestimar essas possibilidades e achar que já pode aliviar, relaxar nesses limites, nesses freios, é a que todos nós estamos sendo impostos. O fim de semana é bastante positivo. A semana fecha com um balanço muito auspicioso. Sábado, domingo, excelentes dias, os melhores da semana. No sábado, e com extensão para domingo, nós temos o encontro entre Mercúrio e Vênus. Quando essa duplinha se junta, boas notícias surgem por aí. Mercúrio, planeta ligado à comunicação, o mensageiro de Zeus, Vênus, que só dá coisa boa, só gera coisa boa. Com certeza, nós receberemos uma multiplicação de notícias positivas, de ordem ligada à saúde, ligada à recuperação, ligado à área da economia. Também costuma ser uma indicação que o dinheiro está circulando mais e melhor, inclusive porque é uma combinação Mercúrio e Vênus que favorece muito o comércio, beneficia muito o comércio. Então, faça a sua listinha de produtos que você precisa adquirir, quer adquirir, faça suas compras online, possivelmente devem acontecer promoções muito interessantes de itens valiosos que você estava, ou mais caros e valiosos, que você estava há algum tempo esperando só o preço baixar para fazer a compra. Todo mundo fica satisfeito, o comprador e, obviamente, aquele que vende o produto. Também deve ter boa notícia de que o dinheiro que está sendo prometido, né, pelos órgãos internacionais, pelo Banco Mundial, pelo governo, chegue finalmente ao seu destino final, nas mãos das pessoas, né? Que o dinheiro ganhe justamente essa capilaridade, como diz toda hora o nosso ministro Paulo Guedes, ganha capilaridade e ele chega, ele se ramifica, se distribui, como o Mercúrio sabe fazer, e chega lá na ponta do beneficiado. E aí as pessoas conseguem não só se beneficiar desses recursos, aliviar as suas tensões financeiras, mas inclusive fazer o dinheiro circular, porque compram uma mercadoria, porque vão ao supermercado, porque pagam algumas contas que estavam em atraso. Todo mundo se beneficia desta aliança de Mercúrio e Vênus.
E também tem uma coisa de Mercúrio-Vênus muito bacana, que é você divulgar boas notícias, mensagens amorosas, mensagens afetivas, mensagens auspiciosas. Eu diria que nesse momento o link, a comunicação deve ser feito pelo afeto. É a afetividade que vai conectar as pessoas. Enche a caixa de correio ou as mensagens de zap dos seus amados com mensagem de amor. No domingo, dia 19, o Sol entra no signo de Touro e fica neste signo até o dia 20 de maio. Então, vamos dizer assim, o céu se veste das cores de Touro, se despe e despede das cores dos tons de Áries e se veste dos tons de Touro. Touro é um signo de terra fixo. Então, temos aqui toda uma energia de estabilidade, de consolidação, de desaceleração, que é próprio da natureza desse signo, que está irradiando as suas qualidades, suas características, seus traços, através da presença do Sol nesse signo, em todas as áreas da vida, na área pessoal, emocional, material, produtiva, de saúde, de medidas, etc. Então, nós temos algumas coisas interessantes. Primeiro, o fato de ser um signo fixo. Então, a indicação é que, vamos dizer assim, tem uma manutenção, tem uma sustentação, tem uma consolidação dos ganhos, dos benefícios, né? Daquilo que se conseguiu resolver, daquilo que se conseguiu aplacar. Quer dizer, o ritmo aqui, mesmo em relação à propagação do coronavírus, não é escala ascendente, porque esse é um signo que fala de uma energia de estabilidade. Então, os picos, eles não fazem parte, nem altos e baixos, né? Nenhuma situação que avança e recua. Isso não é próprio da natureza desse signo. Ou seja, aquilo que conseguiu se resolver ou se avançar, os benefícios que se conseguiu instalar, eles são mantidos, eles são consolidados. Quer dizer, para de avançar nesse ritmo frenético, como via no caso do Sol em Áries. Mas, por outro lado, esse é o benefício da situação. Estamos numa fase de estabilizar e consolidar. Só que a prova da entrada desse Sol no signo de Touro, no signo fixo, está dizendo que a batalha ainda não está vencida. Estamos justamente naquela fase de fazer a resistência, a cautela, a prudência, segurar e sustentar a situação que nós conseguimos vencer, até toda essa situação está, vamos dizer, consolidada, está assimilada, né? Está incorporada. Então, a gente não tem que sair afrouxando muito esse isolamento social, ou sair voltando a tudo que era antes, ou retomando freneticamente as atividades. Não, aqui é uma energia justamente de cautela e devagar, de aos poucos, passo a passo, como eu falei, consolidando as vitórias, os sucessos, né? Até, como eu falei, da redução do ritmo de propagação do vírus. Mas, de novo, como se trata de um signo fixo, é um signo que eu tenho que fixar esses êxitos, essas vitórias, okay? Esses números, vamos chamar assim. Então, ainda temos uma corda puxada aqui para manter ainda por mais um tempo essas medidas que nós adotamos individualmente, que as políticas públicas também adotaram, que o mundo todo adotou, ok? Flexibilizar, a gente vai deixar um pouco quando o Sol entrar no signo de Gêmeos, ou flexibilizar um pouco aqui e um pouco ali, mas essa coisa de abrir completamente e desmontar completamente o cerco ainda não é uma indicação do céu por conta dessa presença do Sol em Touro. Como se trata de um signo materializador, um signo de terra, um signo que concretiza, que bota a mão na massa, que produz, o que a gente está vendo também é que nesse período, enquanto o Sol estiver no signo de Touro,
que vai agora de 19 de abril até 20 de maio, todos esses equipamentos que estão sendo produzidos no país, seja de máscaras, seja de respiradores, sejam das indústrias que passaram a fabricar itens indispensáveis, necessários a esse combate todo, do fornecimento de produtos, de alimentos. Todo esse sol em touro está dizendo que toda essa produção de bens necessários, eles vão ser entregues, eles viram um produto justamente nessa fase da passagem do Sol no signo de Touro. Pessoal, eu fico por aqui, me despeço de vocês, uma excelente semana para vocês, com muita calma, sabedoria, foco, tranquilidade, bom senso. Não se esqueçam de verificar aqui na descrição do nosso vídeo as informações sobre a live da Casa 4 no dia 13 e 20. Eu vou gravar um vídeo separado falando do Sol em Áries e parabenizando e agradecendo os nossos pequenos guerreiros que entenderam muito bem e se conectaram, se alinharam com essa energia do Sol no signo de Áries que está se despedindo nessa semana.